Naquela tarde chuvosa de outono em Lisboa eu entrei na Biblioteca Nacional com o peito apertado como se carregasse pedras no lugar do coração. O meu pai tinha ligado de manhã a lembrar que o casamento com Ana estava marcado para o próximo ano e que eu precisava de me comportar como homem de família. Aos 24 anos eu era estudante de Direito na Universidade de Lisboa, mas o que me consumia não eram os códigos civis e sim o vazio que crescia dentro de mim desde que percebi que nunca conseguiria amar uma mulher como a sociedade esperava. Quando parei diante do balcão e pedi ajuda para encontrar um livro raro sobre liberdade individual no século XX, o bibliotecário Manuel ergueu os olhos cinzentos por trás dos óculos finos e sorriu com uma calma que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele tinha 55 anos, cabelo grisalho nas têmporas, barba bem aparada e mãos firmes de quem passava a vida entre páginas antigas. Em menos de 5 minutos ele encontrou o volume certo e quando os nossos dedos se tocaram ao entregar o livro um calor estranho subiu pelo meu braço. Conversamos ali mesmo sobre Camus e a escolha absurda da existência e pela primeira vez na vida eu senti que alguém me via de verdade sem julgar. Saí da biblioteca com o livro debaixo do braço, mas com a cabeça cheia de perguntas que nunca tinha ousado fazer. Em casa à noite o meu pai sentou-se à mesa da sala de jantar em Braga, onde eu voltava todos os fins de semana, e falou da honra da família, do futuro neto que eu devia dar à mãe e da empresa que ele queria que eu assumisse. A minha mãe, calada ao lado dele, apenas assentia com os olhos cheios de expectativa. Eu sorri e disse que sim, como sempre, mas dentro de mim uma voz gritava que eu estava a mentir para todos, inclusive para mim próprio. No dia seguinte voltei à biblioteca sem conseguir explicar porquê. Manuel estava lá a organizar ficheiros e cumprimentou-me como se fôssemos velhos conhecidos. Conversamos durante mais de 1 hora sobre livros que falavam de identidades escondidas e eu contei-lhe pela primeira vez que me sentia preso numa vida que não era minha. Ele escutou sem interromper e quando eu terminei apenas disse que a verdade tem sempre um preço, mas que viver na mentira custa ainda mais caro. Saí dali com o coração acelerado e pela primeira vez em anos senti que talvez houvesse um caminho diferente. A pressão familiar não parava. A minha irmã mais nova telefonou a dizer que Ana tinha perguntado por mim e que toda a família estava ansiosa pelo noivado oficial. Eu respondi com frases vazias, mas à noite não consegui dormir. Voltei à biblioteca 3 dias seguidos e cada conversa com Manuel era como abrir uma janela num quarto sem ar. Ele falava da sua própria juventude nos anos 80, quando Portugal ainda olhava torto para quem era diferente, e eu percebia que ele sabia mais do que deixava transparecer. Na quarta visita ele ofereceu-me um café na pequena sala dos funcionários e ali, entre pilhas de livros antigos, eu senti o primeiro tremor de algo que ia muito além de amizade. Não era só gratidão. Era reconhecimento. Era medo. Era desejo de ser visto. Quando regressei a Braga no fim de semana, o meu pai notou que eu estava diferente e perguntou se andava a estudar demasiado. Eu menti novamente e disse que sim, mas a mentira começava a pesar como chumbo. Manuel nunca pressionava, nunca exigia, apenas escutava e oferecia palavras que pareciam feitas exatamente para as minhas feridas. No final daquela primeira semana eu já sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. O preço ainda não estava claro, mas o caminho já tinha começado a desenhar-se. A segunda semana foi como entrar num rio de corrente forte sem saber nadar. Eu ia à biblioteca todos os dias depois das aulas e Manuel recebia-me sempre com o mesmo sorriso sereno, mas agora havia algo mais nos seus olhos, uma espécie de reconhecimento silencioso. Falávamos de literatura, mas também de vida real, de como a sociedade portuguesa ainda sussurrava atrás das costas de quem não seguia o padrão. Ele contou-me que tinha perdido o companheiro há muitos anos por causa de uma doença que na época ninguém queria nomear e que a família do rapaz o tinha expulsado do funeral. Eu escutava com o peito apertado, imaginando o meu próprio pai a fazer o mesmo. Um dia ele perguntou-me diretamente se eu já tinha falado com alguém sobre o que sentia e eu respondi que não, que era impossível. Ele não insistiu, apenas colocou a mão no meu ombro por um segundo e disse que o silêncio também era uma escolha, mas que escolhas têm consequências. Nessa noite em Lisboa eu caminhei pelas ruas do Bairro Alto até tarde pensando em Ana, que me ligava todos os dias com voz doce e planos de futuro. Quando cheguei ao apartamento pequeno que partilhava com 2 colegas da faculdade, um deles, o meu amigo de infância Tiago, perguntou se eu estava bem porque parecia distante. Eu disse que era stress dos exames, mas a verdade era que Manuel ocupava cada pensamento livre. Na sexta-feira voltei a Braga para o jantar familiar. A mesa estava posta com o melhor serviço, a minha mãe tinha feito arroz de pato e o meu pai abriu uma garrafa de vinho do Douro especial. Falaram do casamento, do batizado, dos futuros netos e eu senti o nó na garganta crescer. Quando a minha irmã perguntou se eu já tinha comprado o anel para Ana, eu quase engasguei. Disse que ainda não tinha tempo e o meu pai franziu o sobrolho dizendo que tempo era coisa que não faltava a quem não trabalhava.
A conversa derivou para política e para como os jovens de hoje estavam a perder os valores tradicionais. Eu fiquei calado, mas por dentro gritava. No domingo à tarde regressei a Lisboa e fui diretamente à biblioteca, mesmo sabendo que Manuel estaria a fechar. Ele ainda lá estava a apagar as luzes e convidou-me para um chá rápido antes de sair. Sentados na sala dos funcionários, eu finalmente disse em voz alta pela primeira vez que achava que gostava de homens. Ele não se surpreendeu, apenas assentiu e disse que já tinha percebido. Falámos até tarde sobre medo de rejeição, sobre culpa, sobre o que a família esperava. Quando me levantei para sair, ele abraçou-me de forma breve mas firme e eu senti o cheiro a livros antigos e a loção de barbear que ficaria gravado na minha memória. Na segunda-feira, Tiago viu-me sair da biblioteca com um sorriso estranho no rosto e perguntou quem era o homem mais velho com quem eu falava tanto. Eu disse que era só o bibliotecário a ajudar com a tese, mas ele ergueu uma sobrancelha e não insistiu. A pressão aumentava. Ana mandou mensagem com fotos de vestidos de noiva e eu respondi com emojis vazios. Manuel e eu começámos a encontrar-nos fora da biblioteca, pequenos passeios pelo jardim botânico, conversas sobre filmes portugueses dos anos 90. Cada encontro era um passo mais fundo num território proibido. Eu sentia culpa por enganar a família, mas também uma liberdade que nunca tinha experimentado. Um dia o meu pai ligou zangado porque Ana tinha chorado ao telefone dizendo que eu estava distante. Eu prometi que ia resolver, mas sabia que não ia. A tensão interior crescia como uma corda esticada prestes a partir. Manuel nunca me pressionava para nada, mas a sua presença constante tornava impossível continuar a fingir. No final dessa semana eu já não conseguia imaginar a vida sem aquelas conversas, sem aquele olhar que me via inteiro. O preço começava a desenhar-se, mas eu ainda não queria ver. A traição veio de onde eu menos esperava. Na quarta semana, Tiago apareceu na biblioteca sem avisar para me buscar para um café e viu Manuel e eu a conversar perto das estantes de literatura portuguesa. Ele não disse nada na altura, mas à noite, quando voltámos ao apartamento, perguntou diretamente se havia algo entre mim e o bibliotecário. Eu neguei com todas as forças, disse que era só amizade intelectual, mas o olhar dele mostrou que não acreditava. 2 dias depois recebi uma chamada da minha mãe em pânico. O meu pai tinha recebido uma mensagem anónima com uma foto minha e de Manuel a caminhar juntos no Parque Eduardo VII e a mão dele no meu ombro. A família inteira estava em choque. O meu pai gritava ao telefone que eu estava a desonrar o nome da família, que ele tinha trabalhado toda a vida para construir uma imagem respeitável. A minha mãe chorava e perguntava onde tinha errado na educação. Eu tentei explicar que era só amizade, mas eles não queriam ouvir. No dia seguinte, o meu pai apareceu em Lisboa sem avisar e exigiu que eu fosse com ele à biblioteca para esclarecer tudo. Quando entramos, Manuel estava no balcão e o meu pai confrontou-o diretamente, acusando-o de corromper o filho. Manuel manteve a calma, disse que respeitava a minha família, mas que eu era adulto e capaz de fazer as minhas próprias escolhas. O meu pai chamou-lhe pervertido e ameaçou processá-lo por abuso de confiança. Eu fiquei paralisado entre os dois, vendo a vida que construíra desmoronar-se. Nessa noite em Braga, o jantar foi um tribunal. A minha irmã chorava, a minha mãe rezava o rosário e o meu pai batia com o punho na mesa, dizendo que preferia um filho morto a um filho maricas. Eu tentei falar da minha verdade, mas as palavras saíam engasgadas. Ana apareceu de surpresa, trazida pela minha irmã, e olhou-me com nojo quando o meu pai contou tudo. Ela disse que eu a tinha usado como fachada e saiu batendo a porta. A traição de Tiago veio à tona quando ele admitiu por mensagem que tinha enviado a foto porque achava que estava a salvar-me de uma vida errada. Eu senti o peito rasgar. Manuel ligou-me nessa noite preocupado e eu desabafei tudo. Ele disse que entendia a dor porque tinha passado por coisa parecida nos anos 90, mas que eu tinha de escolher se queria viver para os outros ou para mim. No dia seguinte, o meu pai deu-me um ultimato: ou cortava contacto com Manuel e voltava para Ana, ou perdia o apoio financeiro, a herança e o nome da família. Eu passei a noite em claro caminhando pelas ruas de Lisboa até ao Tejo, vendo os barcos e pensando no preço de ser livre. Quando amanheceu, eu soube que não podia voltar atrás. Fui à biblioteca e contei a Manuel que tinha escolhido a verdade. Ele abraçou-me e pela primeira vez senti que não estava sozinho. Mas o custo já estava a chegar. A minha mãe parou de atender as minhas chamadas, a minha irmã mandou mensagem a dizer que eu era uma vergonha. A universidade começou a circular rumores e eu perdi 2 amigos próximos. Manuel e eu decidimos dar um passo mais lento mas firme. Ele convidou-me para jantar no seu pequeno apartamento em Alfama e ali, entre pratos simples de bacalhau e vinho verde, eu senti pela primeira vez que podia respirar. Mas a sombra da família pairava pesada.
O meu pai marcou uma reunião com o padre da paróquia para uma intervenção espiritual e ameaçou deserdar-me publicamente. Eu sentia o conflito moral rasgar-me por dentro. Era certo destruir a felicidade deles para ter a minha. Era justo pagar com o sofrimento da mãe que sempre me amara. As noites eram longas e cheias de pesadelos. Manuel escutava tudo sem julgar e oferecia a sabedoria de quem já tinha pago caro pela mesma escolha. O clímax aproximava-se e eu sabia que a decisão final iria definir o resto da minha vida. A reunião com o padre foi o ponto de viragem mais doloroso. O meu pai arrastou-me até à igreja de Braga e o padre falou durante 2 horas sobre pecado contra a natureza e sobre o dever filial. Eu saí de lá com a alma em farrapos, mas com uma clareza nova. Regressei a Lisboa e fui diretamente para a casa de Manuel. Ele preparou chá de camomila e escutou em silêncio enquanto eu chorava pela primeira vez em anos. Nessa noite ele contou-me toda a sua história, o amor da juventude perdido para a sida, o isolamento que sofreu na aldeia natal, o exílio para Lisboa onde reconstruiu a vida sozinho. Eu percebi que o que tínhamos não era capricho, mas algo profundo e verdadeiro. Decidi mudar-me para o apartamento dele temporariamente para ganhar espaço mental. A família reagiu com fúria. O meu pai cortou a mesada e mandou uma carta formal a dizer que eu estava morto para eles. A minha mãe enviou uma mensagem curta a pedir que eu voltasse para casa e que tudo seria perdoado se eu esquecesse Manuel. Eu respondi que não podia mais viver a mentira. As semanas seguintes foram de solidão profunda. Perdi o estágio que o meu pai tinha arranjado na empresa de um amigo e precisei de arranjar trabalho como ajudante de biblioteca à noite. Manuel apoiava-me financeiramente sem nunca me fazer sentir pequeno, mas eu sentia o peso da dependência. Um dia a minha irmã apareceu em Lisboa e tentou uma última intervenção chorando e dizendo que a mãe estava de cama com depressão por minha causa. Eu senti o coração partir, mas mantive-me firme. Manuel e eu discutimos longamente sobre o futuro, sobre o gap de idade, sobre o que a sociedade diria. Ele disse que me amava, mas que não queria ser o motivo da minha ruína. Eu respondi que a ruína seria viver sem ele. O conflito moral era constante. Era egoísmo escolher o meu amor e deixar a família sofrer. Era hipocrisia do meu pai, que tinha os seus próprios segredos de juventude que eu descobri por acaso através de uma tia. A tensão aumentava quando vizinhos em Alfama começaram a olhar torto e a sussurrar. Um incidente num café onde fomos insultados por um grupo de jovens trouxe à tona todo o preconceito social que ainda existia em Portugal. Manuel ficou abalado e eu tive de o consolar pela primeira vez invertendo os papéis. Nessa altura ele teve um problema de saúde, uma arritmia que o levou ao hospital, e eu passei a noite ao lado dele percebendo o quanto ele era frágil apesar da força que mostrava. O médico disse que o stress podia agravar e eu senti o peso da responsabilidade. A família soube do internamento e a minha mãe ligou a chorar pedindo que eu voltasse para casa para que Deus perdoasse tudo. Eu recusei, mas a culpa cresceu como uma onda. Manuel saiu do hospital mais fraco e eu decidi que precisava de tomar uma decisão definitiva. Organizei uma reunião virtual com a família onde expus toda a minha verdade sem esconder nada. O meu pai desligou a meio, a minha mãe chorou em silêncio. Só a minha irmã ficou até ao fim e disse que talvez um dia conseguisse entender. Depois dessa conversa, Manuel e eu sentámos-nos no terraço a ver o Tejo e eu disse que escolhia ficar com ele mesmo que isso significasse perder tudo o resto. Ele chorou pela primeira vez na minha frente e eu soube que o preço estava a ser pago por todos, mas que o amor verdadeiro exigia isso. A vida continuou com dificuldades financeiras, com olhares de reprovação, mas também com momentos de paz profunda que eu nunca tinha conhecido. O despertar estava a chegar, mas ainda faltava o último teste. O último confronto aconteceu 3 meses depois, quando o meu pai sofreu um infarto leve e a família me chamou de urgência para Braga. Cheguei ao hospital com Manuel ao meu lado porque ele insistiu em não me deixar ir sozinho. A minha mãe viu-nos juntos no corredor e desmaiou quase. O meu pai acordou na cama e quando me viu com Manuel ao lado virou o rosto e disse que preferia morrer a aceitar aquilo. Eu fiquei ao lado dele durante horas falando baixinho sobre a vida que ele me dera, sobre o amor que sentia por ele apesar de tudo. Manuel esperou lá fora respeitosamente. Quando o meu pai finalmente olhou para mim, eu disse que o amava, mas que não podia mudar quem era. Ele não respondeu, mas não me expulsou. A minha mãe segurou a minha mão e sussurrou que talvez o tempo curasse as feridas. Regressámos a Lisboa com o coração mais leve, mas ainda partido. Manuel e eu construímos uma rotina simples, ele na biblioteca, eu no meu novo emprego de assistente administrativo, e à noite conversas longas sobre livros, sobre sonhos, sobre o futuro. A sociedade continuava a julgar, mas nós aprendemos a ignorar os olhares.
Um dia a minha irmã veio visitar-nos em Lisboa e jantou conosco. Não foi fácil, mas ela abraçou Manuel antes de ir embora e disse que eu parecia feliz pela primeira vez na vida. O meu pai nunca aceitou completamente, mas parou de ameaçar e enviou uma mensagem curta no meu aniversário. Eu soube que a reconciliação total talvez nunca viesse, mas que a minha verdade tinha valido a pena. Manuel e eu celebramos um ano juntos com uma viagem tranquila ao Douro, onde caminhámos entre vinhas e falámos sobre envelhecer juntos. Eu tinha acordado para quem realmente era e o preço pago tinha sido alto, mas necessário. A família ainda sofria, mas eu já não carregava a culpa como antes. Tinha aprendido que o amor próprio não é egoísmo quando é honesto. E que cada escolha tem o seu custo, mas também a sua recompensa. Hoje olho para trás e vejo que o bibliotecário que me ajudou a encontrar um livro acabou por me ajudar a encontrar-me a mim mesmo. A vida continua com as suas cicatrizes, mas também com uma liberdade que nenhum dinheiro ou aprovação familiar pode comprar. Será correto ter escolhido o amor próprio mesmo causando dor profunda à família que sempre me sustentou? Verdadeiro ou falso?